Olá, meus muito amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso Fé Católica. E no programa de hoje eu começo com uma pergunta. Você conhece ou já ouviu falar sobre o compêndio da doutrina social da Igreja? Nós bem sabemos que existe certa polêmica quando se trata do papel da Igreja no que diz respeito aos assuntos sociopolíticos. Assunto que nosso bispo Dom Félix já abordou aqui no Fé Católica. E também sabemos que a Igreja, situada no tempo e na história, não pode ser aquém ou omissa diante desses assuntos. Seria um pecado, especialmente por a Igreja ser uma instituição milenar, organizada e que pode oferecer voz àqueles que não têm voz. A fim de organizar e de melhor explicitar o papel da Igreja frente a estas questões, o Pontifício Conselho Justiça e Paz organizou e disponibilizou aos católicos, demais cristãos e a todas as pessoas comprometidas com a humanização e a promoção do bem social de todo o mundo, esta grande obra aqui, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, publicado em 2004. Trata-se de um documento sem nenhum precedente na história da Igreja. O compêndio se estrutura assim, uma introdução e 3 partes. Na introdução, intitulada Um Humanismo Integral e Solidário, vemos a preocupação sobre esta temática no então alvorecer do 3º milênio. O significado deste documento, o seu compromisso com a plena verdade sobre o ser humano, na solidariedade, no respeito e no amor. A primeira parte diz dos pressupostos fundamentais da doutrina social da Igreja. A segunda parte trata dos conteúdos e temas clássicos dessa mesma doutrina. E a terceira parte traz as indicações para o uso da doutrina social na prática pastoral e na vida dos cristãos. A conclusão, intitulada Para uma Civilização do Amor, manifesta a essência e o pano de fundo sobre o qual todo o documento é tecido. Esse documento nasce a partir de uma profunda reflexão sobre os sinais dos tempos e da necessidade de o magistério apresentar um discernimento capaz de assumir alguns desafios decisivos e de grande importância para a sociedade. As questões sociais, que tantas vezes tocam com violência na carne de muitos dos nossos irmãos, não pode ser ignorada ou pura e simplesmente terceirizada para outros setores da sociedade. Não podemos nos esquecer que somos um corpo e se um membro sofre, todos os membros sofrem juntos. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, a tristeza e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai e receberam a mensagem da salvação para a comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. É o que nos lembra a Gaudium et Spes em seu 1º parágrafo. Em sua conclusão, o compêndio afirma que o testemunho pessoal, fruto de uma vida cristã, madura e autêntica, não pode deixar de se firmar também com a construção de uma nova civilização, em diálogo com as mais variadas disciplinas do saber humano, com as outras religiões e com todos os seres humanos de boa vontade, pela realização de um humanismo integral e solidário. Mas e você, que nos acompanha aqui pela TV Kefas? Me conta aí, já conhecia o compêndio da doutrina social da Igreja? E agora, bora para a parte que mais interessa. Vamos estudar e nos informar sobre a nossa fé católica. Meus irmãos e irmãs,
Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.